Glórias a Deus, aleluia. Josué, capítulo de número 6, diz assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeais a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os tocarão a buzina. E será que tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Amém? Somente até aqui, oremos. Amado Deus e eterno Pai, poderoso e grandioso Deus, nós te louvamos, nós te engrandecemos pelos louvores aqui entoados. Eu te peço, ó Senhor, que neste momento não seja eu falando, mas que seja a tua palavra, que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que vai na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Que a tua palavra, Senhor, possa rasgar os nossos corações e que nós possamos guardar a tua palavra para não pecarmos contra ti. Eu te peço, ó Senhor, que a semente que for semeada esta noite produza frutos a 30, a 60 e a 100 por 1. E nós repreendemos toda seta maligna que veio para atrapalhar o livre curso da tua palavra. É o que eu te peço esta noite, ó Senhor, e fica conosco mais uma vez, e que teu nome seja glorificado esta noite, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Ali, Josué estava com a missão, foi passado para ele a missão de conquistar a terra de Canaã, a terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra que foi prometida para o pai Abraão, aquela terra de Canaã. Josué estava diante daquele momento histórico do cumprimento das promessas de Deus diante dos seus olhos. E ele atravessou o Rio Jordão, e após atravessar o Rio Jordão, ali estava a cidade de Jericó. E como todos nós vimos aqui no começo do capítulo, Jericó estava em lockdown, estava totalmente fechada. Ninguém entrava, ninguém saía da cidade. Olhando assim, olhando desapercebido, parece fácil, é uma cidadezinha, é só pular o muro, né? É fácil tomar essa cidade. Irmãos, cidades fortificadas naquela época, os muros da cidade, não é os muros que nós temos hoje, que se bater um vento cai. Não é esse muro pequeno. O muro da cidade de Jericó, pesquisando, algumas pessoas, uns dizem 12 metros, outros dizem 10 metros, diz que ela tinha 10 metros de altura. Eu tenho ideia, isso aqui deve ter o quê? Uns 4 metros no chão aqui? Uma suposição, 4 metros. Imagina 10 metros de altura. Ela diz que a largura do muro era de 6 metros. Haviam casas em cima dos muros. A própria prostituta Raabe, ela morava em cima do muro, para você ver a largura que era, o tamanho que era aquilo. Imagina o Josué e todo o povo chegando diante da cidade de Jericó e dizendo: e agora? O que a gente faz? Porque uma coisa é você estar preparado para entrar numa cidade fortificada, outra coisa é você estar vindo do deserto e se deparar com uma cidade fortificada. Eles não tinham as ferramentas. Mas e agora? O que fazer? Isso que eu vejo, irmãos. Deus, ele prometeu a cidade. Deus, ele prometeu a terra prometida, a terra que mana leite e mel.
Só que na nossa cabeça, muitas vezes, quando Deus ele faz a promessa para mim e para você, nós imaginamos que ela virá de mão beijada. Vai ser fácil. Vamos chegar lá, os moradores vão falar: a gente está de mudança, tá? Pode entrar aí. Tem café quente na minha casa, eu estou deixando toda a comida para vocês e a gente está indo embora. Irmãos, não é dessa forma, não. Quando Deus ele te promete algo, você precisará lutar para tomar posse da promessa. Você precisa lutar pela promessa que Deus te fez. Nós é que muitas vezes pensamos que é fácil. Deus faz tudo. Não, Deus não faz tudo. Aquilo que é para você fazer, Ele não move uma palha. Aqui, Ele move o impossível para te dar aquilo que Ele te prometeu. Mas aquilo que você pode fazer, irmãos, é para você fazer. Ele não vai fazer aquilo que é para você fazer, que é: esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te no meio da peleja, esforça-te no meio da batalha. Nós estamos no meio de uma guerra. Nós estamos no meio de uma guerra. É as pessoas alienadas que ainda não perceberam. Nós estamos no meio de uma guerra. O mundo espiritual está guerreando. Ou você acha que quando você aceitou Jesus Cristo era assim meramente uma brincadeira? Aceitei Jesus, é algo simplesmente ilustrativo. Não, irmãos, nós estamos travando uma guerra. Há uma guerra sendo travada pela tua vida. Por isso que eu digo para você: esforça-te, porque as promessas de Deus se tomam força. Você precisa se esforçar. Você precisa se esforçar para renunciar o pecado. Você precisa se esforçar para continuar carregando a cruz. Você precisa se esforçar para aprender a palavra de Deus. Você precisa se esforçar para orar. Você precisa se esforçar para não se entregar ao mundo. Você precisa se esforçar na guerra contra este mundo, contra os principados e potestades, porque todos os dias Satanás ele não está brincando, ele quer te derrubar, ele quer te fazer cair. Como foi cantado nos louvores aqui essa noite, irmãos, nós travamos uma guerra todos os dias. Por isso eu digo para você: esforça-te, tem bom ânimo, seja esforçado. Aquilo que Deus te prometeu, concentre as tuas forças. Se é na palavra, concentre as tuas forças na palavra. Se empenhe ao máximo para se cumprir aquilo que Deus ele te prometeu. Se Deus ele colocou algo dentro do teu coração e ele disse que ele já te deu, creia que ele já te deu e vá para a guerra. Deus com certeza colocou no coração de Davi: eu já te entreguei esse gigante. Mas Davi tinha que ir para a guerra. Davi tinha que pegar as pedrinhas, pegar a sua funda e ir para o meio da batalha. Assim somos nós. Nós não devemos correr da guerra. Nós não devemos fugir, porque o nosso Deus é maior. O nosso Deus ele é poderoso. O nosso Deus está conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. Só que nós precisamos nos esforçar. Tudo nessa vida nós precisamos de esforço. Até para alguém conseguir uma faculdade, um bom emprego, precisa se esforçar. O próprio Jesus diz: o céu é tomado à força. Não estou dizendo que é pelas obras, pelas tuas obras que você vai entrar no céu, não. É porque para entrar no reino do céu, a Bíblia diz, é bem claro: aquele que vencer. O céu é lugar de vencedores. É lugar de vencedores. E como você sabe se você vai chegar lá ou não? É porque todos aqueles que estão em Cristo são mais do que vencedores. Permaneça em Cristo Jesus que você vai vencer assim como Ele venceu. Permaneça em Cristo porque Ele tem o caminho da vitória. Siga as pegadas do Mestre, porque essas são as pegadas da vitória. O céu é lugar de vencedores. E o céu é tão grande para nós, irmãos. É um favor imerecido. Nós não merecemos, mas Ele nos prometeu o céu. Ele prometeu o céu para mim e para você.
coisas que os anjos desejam, Ele prometeu para nós, para mim e para você. Então esforça-te, tenha bom ânimo. E aqui Josué está de frente à cidade de Jericó. E agora? O que fazer? O que nós devemos fazer? Vamos sair correndo e tentar derrubar o muro na força? Pegar pedrinhas e jogar no muro? O que a gente vai fazer? Antes de você empreender qualquer tipo de batalha, qualquer tipo de guerra, principalmente nós que entregamos a nossa vida a Cristo, antes de você entrar em uma peleja, consulte ao Senhor primeiro. Essa é a verdade. Consulte a vontade de Deus primeiro. Sabe por que Davi nunca perdeu uma batalha? Porque antes de ele entrar em uma batalha, ele consultava a vontade de Deus primeiro. Parece óbvio. Pode ir, Davi. Davi, ele falou: eu quero construir um templo para o Senhor. Natan, sem buscar a vontade de Deus, falou: vai, o Senhor é contigo. Ele falou: tá bom, eu vou. E quando o profeta chegou em casa, Deus falou: você não perguntou a minha vontade, eu não quero que ele construa um templo para mim. Aí Natan teve que voltar lá e consertar as coisas. Porque Davi, antes de fazer qualquer coisa, ele buscava a vontade de Deus. Deus, eu posso entrar no meio dessa guerra? Eu posso entrar nessa peleja? O Senhor falava: pode ir, mas não vai de frente não, dá a volta. Porque o Senhor sempre terá uma estratégia para mim e para você. Deus, Ele sabe o tempo certo das coisas acontecerem. Então busque a vontade de Deus. Mas parece tão óbvio. Parece óbvio. Mas Deus, Ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Porque quando você entra numa peleja que você não é para entrar, você desperdiça a sua força e você deixa de fazer aquilo que é para você fazer. Porque não é toda guerra que você deve entrar, não. Mas estão me pedindo. Mas não é toda guerra que você deve entrar, não. Você deve pedir direção para... E aí, Deus, eu posso entrar nessa guerra? É o momento? Moisés, ele sabia que ele tinha um projeto grande de Deus na vida dele. Ele tinha o desejo nobre de libertar o povo de Israel. Mas ele tentou pelas suas próprias mãos. Quando ele viu ali um soldado egípcio maltratando um israelita, ele foi lá e matou o soldado. O que aconteceu? Teve que fugir. Teve que fugir para o deserto, porque não era a hora. Mas depois de 40 anos, o Senhor apareceu a Moisés e disse: agora você volta e você vai libertar o meu povo, porque agora é o momento. Quem sabe Moisés já tinha até desistido. Falou: eu vou morrer aqui no meio cuidando das ovelhinhas do meu sogro, e acabou. E no momento que ele menos esperava, o Senhor apareceu para ele e falou: agora é o momento de você voltar. Mas eu tentei e me expulsaram, eu tive que sair correndo. O Senhor diz: não, agora o eu sou te enviou. Agora é eu que estou te enviando para o meio da peleja. Agora é eu que estou te enviando para o meio da batalha. Por isso que eu digo para você, antes de entrar em uma peleja, busque a vontade de Deus. Busque a vontade de Deus. Certa vez eu estava falando com um rapaz: vamos fazer uma evangelização assim, eu quero ir em tal lugar, nós vamos em tal lugar, vamos fazer isso e isso. Quando eu terminei de falar com o rapaz, o Espírito Santo falou para mim: você não vai. Mas é evangelização. Mas eu não tinha o preparo naquela época. Não estava preparado para aquilo. Por isso que nós devemos buscar a face de Deus. Porque nós entramos muitas vezes em batalhas que não era para entrar, e depois pedimos: Senhor, me ajuda. Então, antes de entrar em qualquer guerra, busque a vontade de Deus. E foi o que Josué fez. Josué, quem sabe olhando ali para Jericó, aparece um homem diante dele. Se você ler no final do capítulo número 5, um anjo. O anjo do Senhor aparece para ele, ele diz: você é dos nossos ou você é o nosso inimigo?
E o anjo diz: agora eu venho como príncipe do exército de Deus. E aquele anjo, ele veio trazer reforço para Josué. Josué não sabia o que fazer. Aquele anjo veio trazer reforço da parte de Deus. Por isso eu digo, irmãos, quando é o momento para você entrar na peleja, quando é o momento de tomar conta da promessa, vem reforço do céu para te ajudar. Porque essas muralhas podem ser maior do que você, mas elas não são maiores que o nosso Deus. O exército do inferno pode se opor contra a tua vida, mas ele não é maior do que os exércitos de Deus. Há reforço chegando para te ajudar. Há provisão vindo do céu em direção à tua vida. Há renovo de Deus vindo em direção à tua vida, para te sustentar no meio desta peleja. Você pode dizer: a peleja é grande, mas aquele que peleja contigo é muito maior. O príncipe do exército do Senhor, o Senhor dos exércitos, envia reforço para você. Por isso que a Bíblia diz: abra, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso na peleja. Ele é o Senhor dos exércitos. Este é o Rei da Glória, é o nosso Rei. E o Rei está enviando reforços para você. O Rei dos exércitos está enviando reforços para esta peleja. Pode ser grande, você pode dizer: a peleja é grande, a luta é grande, eu não vou conseguir. Vai conseguir sim, porque Ele tem reforços para você. Porque você não está sozinho, você não está sozinha, porque essa peleja é do Senhor. Fique firme com Ele, que você vai ser mais do que vencedor. E naquele momento ali, o príncipe do exército de Deus, na verdade é uma teofania de Cristo, porque diz que ele se dobra e adora. Homens não podem adorar anjos. João, ele tentou fazer isso no céu, o anjo disse: não, eu não, adora a Deus. Agora, se aquele anjo recebeu adoração, é porque era uma teofania, tá bom, irmãos? Era o próprio Jesus aparecendo ali para Josué, como o príncipe dos exércitos de Deus. E Jesus está aqui essa noite, irmãos. Jesus está no meio da casa. O Senhor dos exércitos está conosco. O mesmo Deus que estava lá presente no meio da batalha em Jericó, o Senhor está presente hoje nas nossas vidas. Essa é a garantia da vitória. Essa é a garantia da vitória, porque Ele está conosco. E naquele momento, ele recebe uma direção. O próprio Senhor trazendo direção para Josué. E Josué, na hora que ele se prostra para adorar ao Senhor, o Senhor diz: assim como foi com Moisés, foi com Josué: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. Naquele momento era um momento de comunhão entre Josué e Deus. Era um momento que ele estava ali sendo marcado para vencer. Era um momento que ele estava tendo um encontro com Deus. Por isso eu digo para você: quer vencer a peleja, irmãos? Busque a face de Deus. Tenha momentos de intimidade com Deus. Quer vencer a guerra? Tenha intimidade com Deus. Porque nós tentamos muitas vezes pela nossa própria força humana, a nossa força, uma hora se acaba, mas o poder de Deus, ele é ilimitado. Então por isso que a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E naquele momento, Josué, ele recebe uma direção da parte do Senhor sobre como vencer Jericó, como derrotar aquela cidade de Jericó. E ali ele vai até os seus companheiros
depois daquele momento com o Senhor, ele vai até os seus companheiros e diz: eu tenho uma estratégia do Senhor. Porque toda vez que nós nos achegamos até a Deus, irmãos, no meio da peleja, o Senhor tem uma estratégia para nós. O Senhor tem uma estratégia de guerra para você. O Senhor tem uma estratégia de vitória para mim e para você. Não é algo padronizado. Como aconteceu na vida da irmã, vai ser da mesma forma na tua vida. Não. Deus, ele é criativo. Deus, ele tem várias formas de operar. Deus tem várias formas de trabalhar na nossa vida. Não é porque deu certo de uma forma na vida de tal pessoa que vai dar certo da mesma forma na tua vida. Não, porque Deus, ele tem estratégias. Então busque essas estratégias no Senhor. Busque essas estratégias. Por isso que eu digo, nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo. A igreja primitiva, ela dizia: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. A igreja primitiva, antes de tomar uma decisão, ela buscava a vontade do Espírito Santo de Deus sobre aquilo que deveria fazer. E não deve ser diferente hoje nas nossas vidas, porque o Senhor tem uma estratégia de vitória para cada um de nós. E quando Josué vai até o povo de Israel, os seus guerreiros, ele diz: olha, eu tenho uma estratégia que Deus, ele me deu. Quem sabe todos dizendo: que estratégia é? Nós vamos sair correndo e de frente. Tem uma arma nova que você vai criar. Deus te deu uma arma nova, um projeto. Ele diz: não. O Senhor me disse para nós rodearmos a cidade, tocando a buzina. 7 sacerdotes tocando a buzina ali em volta dos muros, durante 7 dias. E no 7º dia, quando dermos a volta, nós vamos gritar, e os muros vão cair. Irmãos, isso é tática de guerra? Não, olhando hoje, depois que a muralha caiu, é fácil dizer, mas imagina para 600 mil homens de guerra ouvirem isso. É fé ou não é fé? É difícil acreditar numa coisa dessa, não é? Poxa, eu vou dar volta durante 6 dias? Os meus inimigos vão ficar me chamando de bobo, porque eu vou ficar lá, vão ficar tocando a buzininha em volta dos muros. E como que vai acreditar que esse muro vai cair no 7º dia? Quem garante que esse muro vai cair no final? Irmãos, você acha que o povo não começou a comentar aí, mas que estratégia é essa? Que estratégia é essa? É difícil acreditar ouvindo assim. É porque as coisas de Deus, para o homem natural, elas são loucura, irmãos. Elas são loucura. Como que isso pode resultar na queda do muro? É porque Deus, ele faz esses tipos de coisas que nós não entendemos, porque ele quer ver aonde está a tua fé. Aonde está a nossa fé? Está alicerçada na nossa força, na força do nosso braço, ou a tua fé está em Deus? É por isso que muitas vezes Deus pede coisas para mim e para você que nós não entendemos no começo. Nós passamos por situações que nós não entendemos. Mas por que está acontecendo isso? Faz parte da estratégia de Deus, irmãos. Deus está no controle da história. Descansa no Senhor. Se você confiou a tua vida a Ele, descansa no Senhor, que Ele está cuidando da tua história, Ele está cuidando da tua vida. O Senhor está no meio da peleja. Apenas siga aquilo que Ele mandou você fazer, apenas obedeça, apenas creia na palavra de Deus. Porque para o homem natural, é loucura também dizer que através da morte de Jesus Cristo, que morreu há 2000 anos atrás, você crendo na morte dele, nós vamos recebê-los, vamos entrar no céu. Ao homem natural, isso é loucura. Mas é a sabedoria de Deus, irmãos, porque Deus usa as coisas
loucas deste mundo para confundir as sábias. São coisas que o homem natural não compreende, mas nós que temos o Espírito Santo, nós entendemos. É através do Espírito Santo que é colocada a fé na palavra de Deus, e nós tomamos posse das promessas de Deus através do Espírito Santo. E quando Josué fala isso para o povo diz: tudo bem, nós vamos confiar. Se essa foi a direção, vamos dar voltas sim, vamos crer que vai cair essa muralha. E começou, irmãos, primeiro dia. Porque nós imaginamos às vezes que é uma cidade pequena, sei lá, 20 homens rodeando. Não, irmãos, era quase 600 mil homens. Imaginou o tamanho da excursão dessa volta? Gigantesca volta que eles teriam que fazer. E foi o primeiro dia, todo mundo animado. A muralha vai cair, a muralha vai cair. Deus falou com Josué: a muralha vai cair, amém. Todo mundo animado. Todo mundo animado, porque no começo é ânimo. Aí quando chega no segundo dia, vamos dar outra volta. Aí eles começam a olhar: será que o muro está menor? Será que caiu algum tijolo ali do muro? Porque a gente quer ver resultado. A gente quer ver resultado rápido. Será que caiu algum tijolo? Caiu já um soldado morto por aí? E nada. Terceiro dia. E aí, Josué? Até agora nada aconteceu não, já está no terceiro dia. E continuaram caminhando, terceiro dia e nada. O pessoal já começa a se questionar: e aí? Como que vai ser? Já vamos para o quarto dia. E nada mudou. Irmãos, e quantas vezes Deus coloca um propósito para mim e para você fazer. E no meio do propósito, nós começamos a nos questionar: poxa, mas será que foi Deus que falou comigo? Porque eu não estou vendo nada, eu não estou vendo mudança nenhuma. Deus falou lá no culto comigo, mas até agora eu não vejo mudança, eu não vejo nada acontecendo. Quantas vezes nós entramos na nossa crise de fé e pensamos em desistir? Eu digo para você: não desista. Não desista, porque a vitória não está no meio, a vitória está no final. A vitória não está no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto dia, não. A vitória está no sétimo dia, assim como Ele te prometeu. É no tempo dEle que Ele vai fazer. Continue firme no propósito. Se o Senhor te entregou algo para fazer, continue fazendo. Parece que os muros não se moveram, mas se Ele disse que vai cair por terra, vai cair por terra. Então continue marchando, continue tocando a buzina, continue glorificando a Deus, continue crendo na palavra de Deus. Quando bater o desânimo, continue caminhando, continue marchando, porque o desânimo vem, faz parte. Nós somos seres humanos. Nós muitas vezes dizemos: será que eu vou conseguir? Será que eu vou resistir a isso? Vai sim, em nome de Jesus, porque se Ele te deu essa missão, é porque Ele sabe que você pode chegar até o final. Se Ele te deu este propósito, é porque Ele sabe que você pode cumprir este propósito. E Ele continuou, os soldados continuaram marchando. Quinto dia, ele fala: será que Josué não confundiu as coisas? No sexto dia, os homens já estavam preocupados, porque eu ficaria. Quem sabe até o inimigo lá no primeiro dia estava com medo. No sexto dia falou: esse povo aí está doido. Estão tocando essa buzininha aí todo dia. Nada acontece, não tentam entrar na porta, ninguém sobe no muro, ninguém fala nada, porque o Senhor falou que não era para falar nada, era só tocar a buzina e caminhar. E aí? Fala: eles estão brincando. Já começaram, quem sabe, a zombados, né? E aí, o que vocês estão fazendo aí embaixo? E eles continuaram marchando, irmãos. Continuaram marchando. E no sexto dia, quem sabe bateu a preocupação, porque os 6 é o limite do homem. 6 é número de homem.
e nós somos limitados. E quantas vezes nós chegamos ao nosso limite e dizemos: Senhor, não dá mais. Senhor, eu vou parar por aqui. Senhor, chega. Irmãos, 6 é o nosso limite. Mas logo após, 7 é o número da plenitude. No 7 que Deus começa a agir. Então falta tão pouco para Deus fazer na tua vida, e eu digo para você: não pare. Não pare quando você dizer: Senhor, não aguento mais, é porque está próximo o milagre. É quando chegou no teu limite, o 7º é o dia que Deus vai operar. Então continue marchando, mesmo você dizendo: Senhor, eu não aguento mais. Continue marchando, porque o 7º de Deus está chegando. A plenitude de Deus está chegando na tua vida. O 7 de Deus está chegando. O final do propósito está chegando. O milagre de Deus está chegando. O agir de Deus está vindo. O reforço dele está chegando. Então continue caminhando, não pare. Você pode dizer: a cruz está pesada, mas ele está vindo ao teu encontro. Ele está vindo ao teu encontro. Você pode estar dando passos pequenos porque não aguenta mais, mas ele vem voando até a tua direção. Diz que ele monta no seu querubim ungido, irmãos, e voa sobre a terra em tua direção para te dar a vitória. Então não pare, não pare. 7 é o dia do descanso. 7 é o dia do descanso, é o dia da plenitude de Deus. Então quando chegar ao teu limite, continue. Quando você dizer: não aguento mais, é porque o milagre está perto. Então continue crendo, continue marchando. E quando chega no 7º dia, ali Josué diz para todo o povo: agora nós vamos dar 7 voltas. E vamos dar 7 voltas e no final vamos gritar. E as coisas de Deus acontecem na simplicidade. Porque muitos queriam ver terra tremendo, eles caminhando, a terra tremendo, as coisas acontecendo, e nada. Aí começa a dar uma volta, 2, 3. Sabe por quê? O céu responde à nossa fé. É a tua fé que o céu responde. É quando você... Fé é a prova daquilo que você não está vendo. A fé é aquilo que você espera, mas você não vê. Mas a fé é a certeza daquilo que você não vê, mas você espera que vai acontecer. Isso é fé. Por isso que muitas vezes Deus permite que as coisas que a gente não veja nada, mas Ele quer que você creia na palavra dEle, para que você continue olhando para Ele. E eles foram dando uma volta, 2, 3, 4, 5, 6... Quem sabe as pessoas já estavam rindo deles. Esse pessoal está doido. Na 7ª volta, ali Josué lhe diz: agora vocês toquem a buzina prolongadamente. Na verdade, buzina era uma forma de eles se comunicarem entre o povo. E eles tocam a buzina prolongadamente. O povo sabia que devia gritar. E quando o povo começa a gritar, conforme a palavra que Deus havia dito, irmãos, conforme aquilo que o Senhor disse para Josué e o povo acreditou, quando eles começam a gritar, aí a mão de Deus desce. A mão de Deus desce naquela muralha e vai destruindo aquela muralha de cima para baixo. Vai colocando por terra tudo aquilo que estava limitando a eles, tudo aquilo que estava atrapalhando a caminhada deles. A mão de Deus desce para operar em favor do exército de Israel. Por isso eu digo para você, quando você acredita na palavra de Deus e você faz conforme aquilo que Ele diz para você fazer, a mão de Deus desce ao teu favor e vai colocando o teu inimigo por terra, vai colocando a muralha por terra, tudo aquilo que te atrapalha, tudo aquilo que te impede de tomar
posse da promessa, a mão de Deus destruirá. Conforme você acredita, conforme você continua caminhando. Por isso eu digo, a ajuda está vindo do céu, a ajuda vindo do céu. Você diz, o seu inimigo é maior do que você, essa muralha é maior do que você, mas ninguém é maior do que o nosso Deus. Ninguém é maior do que o nosso Deus. Ele diz que ele se assenta no céu e usa a terra como estrado dos seus pés. Olha o tamanho do nosso Deus, irmãos. E as mãos dele não está agravada para que não possa salvar, e nem o seu ouvido surdo para que ele não possa ouvir o teu clamor esta noite. Creia que o milagre vem na tua direção. Creia que a resposta vem direção, e a mão de Deus está sobre você. A mão de Deus te capacita, a mão de Deus vai te dar a vitória, porque não é pela força nem pela violência, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. Mas sim pelo Espírito Santo de Deus. Então acredite na palavra. Acredite, quando você pensar em parar, diga, a vitória está no sétimo dia, a vitória está no sétimo dia, falta muito pouco, e continue caminhando, porque ele virá ao teu encontro. E no momento, irmãos, que a vitória vem, é de repente, simplesmente eles olharam, cadê o muro? Não tinha mais muro. Aí é a hora de tomar conta da promessa. Aí é a hora de partir para a peleja. E esse dia vai chegar na tua vida, irmãos. O dia que de repente você vai ver, cadê aquilo que te atrapalhava? Não está mais lá, porque o Senhor retirou com a sua mão. Então confie no poder de Deus. Confie que Ele está trabalhando ao teu favor. Vamos ficar de pé neste momento? Por mais que pareça, mas isso que ele me pediu não faz sentido. Mas acredite na palavra, acredite na promessa. Assim, o que ele pediu para Josué não fazia sentido. Mas Deus, ele sabe como ele trabalha. Deus, ele sabe o que ele faz. Talvez nós dizemos assim, mas seria mais fácil dessa forma. Seria mais fácil já as muralhas caírem de um... Mas o Senhor quer ver onde está a tua fé, porque Ele prova a nossa fé primeiro para nos dar a vitória. E saiba, se você permanecer, se você confiar na palavra de Deus, irmãos, a vitória virá. Você tomará conta da promessa, você entrará na promessa. Então fique firme com o Senhor, não duvide, porque Satanás, ele vai fazer de tudo para você duvidar, para você parar, para você desistir, para você ir embora. Mas continue marchando, continue acreditando que o 7 de Deus, o descanso de Deus está vindo, o cumprimento da promessa está vindo, o agir de Deus está vindo sobre a tua vida, a mão de Deus está vindo sobre você. Amado Deus e eterno Pai, nós te engrandecemos, nós te glorificamos, ó Senhor, porque Tu és o mesmo, ontem, hoje, será eternamente. Nós te agradecemos, ó Senhor, porque através da Tua palavra, Senhor, o Senhor nos dá vitória. Nós cremos, ó Senhor, que assim como a muralha de Jericó caiu por terra, assim cairá por terra, Senhor, meu Deus eterno, os nossos inimigos, o inimigo do Teu povo, ó Senhor, os principados, as potestades, toda seta maligna caia por terra no nome de Jesus. Aquilo que impede, ó Senhor, meu Deus, de tomarmos nós repreendemos no nome de Jesus. É o que eu te peço, ó Senhor querido, que a Tua poderosa mão esteja sobre nós, que a Tua poderosa mão esteja sobre nós para nos dar a vitória. É o que nós te pedimos, é o que nós clamamos, é o que nós cremos, ó Senhor. Vamos continuar caminhando, mesmo dizendo, ó Senhor, que muitas vezes chegamos no nosso limite, mas o Senhor conhece e sabe que nós somos pó, e sabe, ó Senhor, da nossa brevidade, da nossa vida. Nós te pedimos,
pedimos, envia o teu reforço, ó Senhor, envia a tua ajuda, que a tua mão, ó Senhor, esteja sobre nós, Senhor, nos livrando das dores. É o que nós te pedimos no Senhor essa noite, e possa expandir as nossas fronteiras, que nós possamos fazer a tua vontade, que nós possamos viver, ó Senhor, a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. E nós tomamos posse da promessa da terra que mana leite e mel, e nós cremos na tua palavra, Senhor, para a tua glória. Nós te engrandecemos e te glorificamos para todos sempre. Amém. Ainda em espírito de oração, eu quero fazer o convite para você essa noite.